Amém. Bom, boa noite. Queria saudar também você que está nos assistindo pela internet, nesse momento de pandemia. É importante, né? Estamos trabalhando sempre com esse formato, né? Uma turma aqui, uma turma na internet. Então, que o Senhor abençoe você também, que nos assiste pela internet. Bom, antes de começar a palavra, gostaria de me apresentar bem rapidamente. Eu sou formado em Educação Física. Antes de tudo, eu sou muito entusiasta nesse tema de mensagem de saúde por meio do movimento, porque muito antes de eu me tornar adventista, eu já tinha sido impactado com a mensagem de saúde, né? Eu, com em torno de 20 e poucos anos, antes de entrar na Educação Física, eu trabalhava de gravata numa empresa multinacional, estava completamente infeliz, estava com uma depressão profunda e, inclusive, tinha pensado em tirar minha própria vida. E, quando um estalo, eu sempre gostei de exercício, eu falei, bom, se eu sempre gostei disso, por que eu não vou tentar fazer, então, um curso de Educação Física? E assim eu fui na Universidade Católica de Brasília, e eu me recordo que foi assim um alento. Na época eu não sabia, né, não tinha essa mensagem salvadora de Cristo. E eu me lembro, na primeira noite, no dia do curso de Educação Física, eu falei, daqui a 4 anos eu vou voltar aqui e minha vida vai ser transformada. E 4 anos depois isso aconteceu. Eu voltei para aquele mesmo local, no último dia de aula, e eu já não tinha mais depressão, já não estava trabalhando mais de gravata, estava trabalhando com Educação Física, estava feliz, e eu já tinha realmente entendido a primeira etapa do meu propósito, né? Porque aquilo tinha feito sentido para mim. E à medida que o tempo foi passando, eu atuei em várias academias em Brasília, e uma vez eu estava numa grande academia de Brasília, e um advogado criminalista, no final da aula das 7 da manhã, ele falou, professor, gostaria de te dar um relato aqui. Eu estou acabando de chegar do interior da Bahia, e eu tirei da cadeia um grande fazendeiro, que ele tinha cometido um crime bárbaro contra uma criança. E ele falou, se não fossem esses momentos, eu não sei o que seria de mim. E ali eu entendi o meu propósito, ali eu entendi a virada da chave. Eu falei, aquilo que fez sentido para mim e que impactou a minha vida, agora eu estou impactando a vida do outro. E a partir daí eu comecei a entrar numa rota de consciência dessa transformação. E eu comecei a falar, todos que chegarem até a mim terão que sair melhores do que chegaram. Seja por um bom dia, por um sorriso, por uma aula motivante, por uma comunicação proativa. E assim eu vim fazendo sistematicamente, e ao longo desses 23 anos que eu atuo, já consegui ter vários relatos, vários depoimentos de pessoas que foram transformadas pelo movimento. O tempo passou, em 2012 eu me tornei adventista e descobri a mensagem de saúde da igreja. E aí eu falei, agora realmente incorporou ainda mais. E cada vez mais eu tenho aplicado esses conceitos da mensagem de saúde nos meus alunos, né, e feito isso sistematicamente. Recentemente, até uns 2 anos, aconteceu um congresso na Universidade de Harvard, falando sobre, era um congresso de medicina mente e corpo, né? E quando veio essa informação, e eu entendi, estudei esses conceitos, eu enxerguei dentro dos 6 pilares que Harvard colocou, eu enxerguei lá dentro os 8 remédios da natureza. E Harvard trazendo como as últimas pesquisas. E nós sabemos que essa mensagem é antiga já, né? Mas cada vez mais a ciência tem entrado no contexto da mensagem e a coisa está convergindo entre a espiritualidade e a ciência. Mas antes de entrar no tema, eu gostaria de abrir a palavra de Deus um pouquinho, antes de nós entrarmos no tema, e para abrir a palavra de Deus, eu vou pedir para que curvemos as nossas frontes para falarmos com o Senhor. Santo Deus e eterno Pai, louvado seja o Teu nome, ó Deus, de eternidade a eternidade. Graças te damos, ó Deus, por mais esse momento, onde estamos aqui reunidos na Sua Santa Casa. Muitos estão nos seus lares, mas a mensagem também tem chegado, ó Pai. E eu peço, ó Deus, para que nesse momento tenha corações férteis, para que essa mensagem chegue, se instale, e que, acima de tudo, que essa mensagem gere mudanças e transformações, para que a gente continue no nosso processo de santificação, entendendo, ó Deus, que muito breve o Seu retorno estará diante dos nossos olhos, ó Pai,
e que a gente se mova em sua direção para que nesse santo dia e glorioso dia estejamos de pé para encontrarmos com o Senhor nas nuvens dos céus e para juntos habitarmos em toda a eternidade. Que o Senhor, a partir de agora, Pai, fale por mim, que não seja um ser humano que esteja falando, mas que seja pelo Teu poder, para que, mais uma vez, repito, vidas sejam transformadas. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar na mensagem, eu queria só entrar no texto de Efésios, né? Se vocês tiverem a Bíblia, abre assim, Efésios 6, a partir do verso 10. A palavra de Deus fala sobre as armaduras de Deus. E a palavra de Deus diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do teu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Nós estamos vivendo um momento de muito conflito e de muita preocupação, onde a gente olha, a gente vê desespero. Mas a palavra de Deus, ela fala que se nós nos apropriarmos das armaduras de Deus, nós vamos resistir no dia mau, e o melhor, nós sairemos inabaláveis após vencer todos os combates. É inadmissível um adventista do sétimo dia temer tudo isso que está acontecendo. Nós temos que ter cuidados, mas temor não. Nós temos que ter coragem para enfrentar esse desafio. Nós temos que ir na frente espalhar essa luz. Nós sabemos que daqui para frente as coisas, né, nós teremos aflições. Nós sabemos. Então nós precisamos nos fortalecer das armaduras de Deus, das orações, calçar a couraça da justiça, a preparação do Evangelho e da paz, mas nós precisamos também nos fortalecer nesse aspecto da mensagem de saúde, porque se nós não tivermos saúde para o combate, muito provavelmente nós iremos sucumbir ao longo da jornada. E é por isso que essa mensagem eu me entusiasmo muito, porque está muito mais, por muito tempo, eu usava essa ferramenta do exercício físico só para transformar corpos, deixar corpos mais bonitos. E quando eu entendi essa mensagem, transformou. Tudo bem que nós queremos também ter um corpo bem, mas isso não tem que ser o fim. É um bônus de todos os benefícios que nós iremos apresentar nesse momento. Bom, já vou mostrar o restante. Eu não gosto de enrolar muito vocês, não. Esses aí são 6 pilares da saúde funcional, apresentado num congresso na Universidade de Harvard, e ele fala que são esses 6 pilares ali, sono, mente, movimento, alimentação, propósito, e lá em cima um ambiente de blindagem, chamado de blindagem social. E eu, quando fiquei olhando isso, esse gráfico, observando, e eu fui, como é que eu posso trazer aqui a mensagem adventista aqui dentro? Como é que a gente pode incorporar isso que a ciência tem dito, porque infelizmente, a depender das pessoas que nós... muito obrigado. Obrigado. A depender das pessoas que nós falamos, é bom a gente trazer, a gente traz a ciência primeiro, para a gente ganhar confiança, e daqui a pouco a gente vai introduzindo aos poucos a mensagem de saúde, dizendo de onde ela vem. Então, esses aí são 6 pilares. Eu vou falar primeiro do sono, porque quando eu também entendi a mensagem de os 8 remédios da natureza, eu quis entender uma lógica. Eu sou uma pessoa lógica. Eu falei, como é que eu posso organizar isso de uma maneira que eu possa aplicar passo a passo, E o que eu entendi? Que o sono, dentro do que o Harvard falou e dentro do que Ellen White vem falando também do remédio da natureza, ele é o nosso primeiro remédio natural. A noite começa, o dia começa a partir da noite de sono. Se você não dorme bem, não tem jeito. No outro dia você vai ter consequências em relação a isso. E aí eu venho falar de 3 hormônios aí importantes, que são a grelina, leptina e insulina.
E nós temos ali, né? A grelina, ela é responsável para diminuir a saciedade e aumentar o seu estado de fome. Já a leptina faz o papel contrário. A leptina é responsável pela saciedade, e temos ali a insulina também, que é responsável por armazenar a glicose sanguínea, né? E nós sabemos que se você não dorme bem, todos esses 3 hormônios aí, eles estarão desregulados. Então você já vai começar a comprometer a sua saúde a partir do sono. Se você não dorme, você vai ter mais fome no outro dia. Se você não dorme, você vai ter um acúmulo de glicose a mais no seu sangue, e aí você vai ter riscos aí de desenvolver um diabetes, e aí você vai ter riscos também em relação à sua saúde. E aí você vai ter risco também de acúmulo desse cortisol, que todo mundo conhece, é o hormônio aí do estresse, né? Cortisol ali elevado na sua corrente sanguínea, você vai aumentar a sudorese, você vai ter uma diminuição da sua potência, vai ter insônia, vai ter um aumento da tua frequência cardíaca de repouso, vai ter problemas digestivos, você vai ficar mais nervoso, mais estressado, vai acumular mais gordura também, vai contribuir para a obesidade e vai aumentar a tua frequência, a frequência de urina ao longo da noite. Então, é importante, quando Ellen White fala dessa mensagem de saúde e fala do sono, nós precisamos realmente ter essa preocupação, especialmente na parte hormonal, porque desregulando, você vai ter problemas realmente de controlar o seu peso e problemas também de estresse, de ansiedade. Tudo que nós precisamos fugir hoje em dia é de estresse e de ansiedade. Então, eu sempre recomendo para os meus alunos que é o seguinte, você tem que ter uma rotina. O cérebro, ele entende rotina, ele vai entender repetição. Então, você precisa criar um hábito de você ter o mesmo horário para dormir, o mesmo horário de acordar e fazer disso de uma maneira sistemática, para o seu cérebro entender aquela história. Então, a gente fala também muito sobre higienização do sono, eu ensino para os nossos alunos algumas técnicas e como eu sou uma pessoa prática, já falei que eu sou prático, eu já vou fazer um desafio para você que está nos assistindo e para vocês que estão aqui. Durante essa semana, vocês vão se propor, a partir de hoje, a dormir 1 hora mais cedo em todas as suas noites, né, durante essa primeira semana. Se você conseguir dormir 1 hora antes do que você está acostumado a dormir, ao final de uma semana você vai ganhar 1 noite a mais de sono, né, porque você vai dormir 7 horas a mais durante uma semana. Imagina isso sendo feito durante meses, durante anos, o tanto que isso não vai ser benéfico para a sua saúde. Nós vemos que realmente precisamos ajustar isso, e é importante ter essa preocupação de como você vai se preparar para o sono. Então, é diminuir as luzes da casa, é evitar os aparelhos celulares, enfim, criar uma rotina para você adormecer. Leitura bíblica, né? Leitura bíblica é importante ali, você antes ter uma leitura espiritual para você baixar a sua ansiedade. Então, é importante. Então, quem topa aqui o desafio de dormir 1 hora a mais de noite de sono ao longo da semana, né? Aí depois vocês mandam um relato lá, seja na transmissão, no link, ou depois me procura nas redes sociais e dá um relato de como é que foi, tá bom? Então, esse é o primeiro remédio da natureza, sono. Por quê? Porque olha só o que a palavra de Deus diz. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Se nós vivermos esta passagem, esse versículo bíblico, você chegar no final do seu dia e você simplesmente ler isso e falar, não, para cada dia basta o seu próprio mal. O que estava na minha competência fazer hoje, eu fiz. Eu corri, eu trabalhei, eu fiz o que estava ao meu alcance. A partir daqui é com o Senhor. Não tem jeito mais, não adianta eu trabalhar mais 10 horas, não adianta eu dar 1 hora extra, mais horas extras, não adianta, o seu resultado, ele vai vir do Senhor. Faça a sua parte. Eu gosto muito de uma frase que diz, cuida do seu caráter, que eu cuidarei da sua reputação. Então, faça a sua parte. Quando chegar no final do dia, leia esse versículo e você fala, para cada dia basta o seu próprio mal. Basta as suas próprias preocupações. E aí você simplesmente entrega os seus problemas e você consegue reduzir a sua ansiedade e você consegue adormecer mais.
Por isso que eu vejo que no final do dia é importante que você entre em contato com a palavra para que você tenha essa segurança, essa certeza da presença do Senhor na sua vida. Isso você consegue baixando a sua ansiedade e consegue adormecer mais, né? O cristão também, tudo bem que nós estamos com a vida corrida, eventualmente não tem jeito, ficamos ansiosos, mas permanecer no estado de ansiedade é aquele homem de pouca fé, que a palavra diz, homem de pouca fé, é realmente a gente não ter fé no Senhor. É a minha visão. Então, o primeiro remédio da natureza é o sono, tá? E quando eu falo de sono, eu falo ali, ó, higienização do sono, para ter mais disposição, menos remédios, né? Hoje em dia, o que mais se tem é consumo dos remédios mais consumidos ao longo da indústria farmacêutica, é o tal do Rivotril. Muita gente tomando Rivotril para dormir e terceirizando a sua própria fisiologia. E nós entendemos que se nós tivermos o uso dos remédios na natureza, a nossa fisiologia vai trabalhar para nós, né? Porque esse corpo humano não foi desenvolvido ao acaso, foi muito bem pensado. E se nós dermos o alimento correto para esse corpo humano, com certeza ele vai trabalhar de uma maneira natural. E aí o segundo pilar é mente, né? O segundo pilar é mente. E fala muito de ansiedade, de estresse. Olha só que interessante que Harvard vem falando, gratidão, ele vem falando de garra e vem falando de perdão. Opa, a Universidade de Harvard falando de gratidão, falando de perdão. E aí tem um estudo recente que diz que quanto maior a nossa prontidão ao perdão, menores serão os riscos de algum evento cardiovascular, tal como um AVC, tal como um infarto, né? E outro ponto interessante que fizeram uma ressonância magnética, entenderam que quando você emite perdão, quando você emite gratidão, você tem uma maior estimulação na área do córtex pré-frontal esquerdo, que é a área da felicidade. Então, quando você agradece, quando você perdoa, o cérebro da felicidade está sendo irrigado. Nós temos hoje um protocolo que nós conseguimos mensurar nível de gratidão, nível de perdão, é muito interessante. E eu prescrevo perdão para os meus alunos lá no estúdio. Tanto que, recentemente, né, não foi nesse, já tem uns 2 anos, né, no Natal anterior, uma aluna falou para mim, né, foi o último dia, foi o dia 31, eu fiz uma roda com as alunas e a gente conversando, e uma aluna falou para mim, professor, de tanto você falar essa história de perdão, eu perdoei minha sogra, estava 2 anos brigado com ela, perdoei minha sogra, a gente passou o Natal junto, foi ótimo. Então, queria te agradecer. Então, hoje, quando eu falo de perdão e quando eu falo de gratidão, no primeiro momento eu falo de córtex da felicidade, né? E aos poucos eu vou trazendo também um pouco a palavra. E as pessoas que me seguem nas redes sociais sabem que eu sou adventista, eu sempre compartilho a meditação e tudo. Então, as pessoas, às vezes, elas se abrem, perguntam e eu venho falando também. Então, ó, ansiedade, estresse, gratidão, garra e perdão é importante. E sempre quando eu analiso, a pessoa lá está com baixo perdão e com baixa gratidão, quando eu analiso a felicidade, que a gente tem uma estatística, né, a pessoa está com baixa felicidade, né? Então, essa parte de mente vem falando muito. E aí eu venho esse gráfico fala de 2 tipos de cérebros que nós temos. É o cérebro ascendente, eu vou dar um remédio contra a ansiedade agora, tá? Presta atenção. É o cérebro ascendente e o cérebro descendente. Qual é a diferença desses 2 cérebros? O cérebro ascendente, ele parte lá do sistema límbico emocional e gera ação. É o cérebro da impulsividade, né? Quando você vê, já falou mal, quando você vê, já gritou no trânsito, é o cérebro da impulsividade. Algumas pessoas têm um cérebro ascendente mais ativos, então está sempre estressado, está sempre estourando a tampa da panela. E tem um cérebro descendente, que ele parte do córtex, do entendimento, parte da razão e vai dominando o pensamento. Então, aqui as características do cérebro, né? O cérebro ascendente, né? Ele é mais veloz. Quando a pessoa vê, já estourou. Trabalha em milissegundos. Ele é involuntário e automático, está sempre ligado. Então, a pessoa que está estressada é assim, você dá bom dia, a pessoa fala, bom dia por quê? Já sabe, aquela pessoa que já está assim, eu falo, calma. É o sistema límbico muito forte. Ele é intuitivo e opera através de redes de associação. É impossível e movido pelas emoções. Então, aí é o cérebro da emoção. E o cérebro descendente, não, ele é mais lento. Ele é voluntário. Quando ele me fala que ele é voluntário, eu já fico pensando, bom, se ele é voluntário,
eu posso treinar. Já que é voluntário, eu posso treinar. Vai me dando informação importante aqui. Né? Ele tem que ter esforço. Opa, esforçado. Então, a gente precisa prescrever treino para o cérebro, assim como eu prescrevo treino para a coxa, para a peitoral. Né? E a sede do autocontrole é a sede do autocontrole, que pode, às vezes, suplantar rotinas automáticas e anular impulsos motivacionais. Opa, então esse cérebro ele pode, treinado, uma vez esforçado, ele pode controlar esses impulsos emocionais. Opa, já me deu outra informação importante aqui. E ele é capaz de aprender novos modelos e planos. Pronto, então já entendi que existe um cérebro que eu posso treiná-lo. Existe um cérebro que eu posso treiná-lo. A educação física está chegando nesse nível, porque a educação física, quando eu entrei na Universidade Católica, a educação física ainda era só músculo, era o músculo pelo músculo. Foi passando um tempo, aí nós subimos uma segunda era da educação física e nós fomos para o coração. Aí nós começamos a entender estímulo cardiovascular, opa, vamos fazer isso, porque é bom para o coração. E muito recentemente a educação física está chegando na mente. Nós, profissionais de educação física, estamos entendendo, estudando isso para poder prescrever. Porque se a mudança não acontece na mente, se a mudança não acontece nos hábitos, não é efetivo, não é duradouro. Então, o cérebro ele é ascendente e descendente. Mas e aí, como é que treina? Vamos lá, você falou, tem que falar aí o pulo do gato. Então, como é que você consegue treinar o cérebro descendente, o cérebro da razão? Quanto mais você tiver planejamento, quanto mais você tiver as suas metas escritas, quanto mais você visualizar aquilo que você quer, você vai trazer a sua razão. Então, aquela história, né, tem um livro do O Segredo, que falava, você coloca a sua meta ali pregada na parede, tem isso, aquilo. Isso é importante demais, porque quando você vai sair para o seu dia, e você olha, às 7 horas eu vou fazer isso, 8 eu vou fazer aquilo, 9 eu vou fazer aquilo, você está dando uma informação para o seu cérebro consciente daquilo que vai acontecer ao longo do dia, e você vai trazendo a sua razão. Aí a palavra fala que o nosso culto ele tem que ser racional, não é? Então, mais uma vez está dizendo aqui, então você precisa arrazoar sobre o seu dia. Planejou, organizou, você consegue trazer a razão, e aí você consegue fazer o cérebro ascendente se sobrepor sobre o descendente. Né? O contrário, o cérebro descendente se sobrepor sobre o ascendente. Tá? Porque o descendente é o da razão. Porque todas as vezes que quando você tem aquele disparo de estresse, aquele gatilho emocional, muitas vezes acontecem situações em que você não espera, não é verdade? Eita, não esperava isso. Mas quando você organiza o máximo possível, eu sei o que eu vou acordar, eu sei qual vai ser o meu café da manhã, eu sei quais serão as minhas ações, eu sei qual vai ser o meu almoço, eu planejo inclusive os meus pensamentos, o que eu vou pensar acerca de cada coisa. Não é simples, mas é um processo que a gente vai fazendo uma jornada de educação do cérebro. Post-it, situações onde você está vendo, quanto mais informação visual você dá para o seu cérebro, o cérebro da razão vai falando mais alto e você vai controlando, inclusive, a sua ansiedade. E você, inclusive, planeja os seus pensamentos. Ali. E aí, vem a palavra de Deus que corrobora com o que a Harvard tem dito. Olha aqui o que a palavra de Deus diz, já antiga essa citação, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, quando você planeja, fala, não, hoje eu vou pensar isso aqui, se não é puro, se não é justo, se não é respeitável, se não é amável, se não tem boa fama, se não tem virtude, se não tem louvor, eu simplesmente vou deletar da minha mente, eu vou tirar. E aí eu costumo sempre dizer o seguinte, nós não somos os nossos pensamentos, nem tampouco os nossos sentimentos. Eu falo isso muito para os meus alunos. Você não é seu pensamento, você não é seu sentimento, mas você é algo que está acima dele. Quando você se coloca acima dos seus pensamentos, acima dos seus sentimentos, você passa a ser um observador da sua mente. E quando você começa a observar, no momento em que sua mente estiver levando para um caminho ruim, você observa e fala, opa, e aí, eu interrompo
ou eu prossigo nesse pensamento. Você começa a tomar decisão em cima do seu pensamento, em cima dos seus sentimentos. Aconteceu uma vez, recentemente, eu estava em casa à noite, aí eu assisti um documentário do Tancredo Neves, e aí no final desse documentário passou uma música, aquelas músicas, né, bem emocionais, assim, e aí me gerou uma emoção, e daqui a pouco me gerou medo. Aí eu falei, ué, por que eu estou sentindo medo? Aí eu comecei a observar, aí eu falei, deixa eu entender esse medo. Eu comecei a conversar com o meu pensamento, aí eu deixei ele ir. Aí ele foi vindo. Quando eu percebi que o medo estava aumentando, aí eu falei, não, chega, para. Aí eu decidi interromper o pensamento, aí eu entrei, abri a palavra do Senhor, dei uma lida e tudo mais, eu acalmei o meu coração com a palavra e dormi. Mas se eu não tivesse esse pensamento de que deixa eu observar o pensamento, e se eu tivesse acreditado verdadeiramente que eu era aquele medo, eu ia embarcar naquele medo, falar, estou com medo, e poderia engatilhar até uma síndrome de pânico. Que às vezes as pessoas geram isso, por quê? Porque não conseguem controlar, ela acredita verdadeiramente que é aquele pensamento, que é aquele sentimento, e aí você embarca nele e você não tem mais domínio sobre ele. Então, como é que a palavra de Deus diz? Como é que você sai desse pensamento negativo, desse pensamento que está te levando para um caminho de ansiedade, que pode te levar para um caminho de depressão? Você interrompe e decide, por razão, pensar. Deixa eu pensar no que é respeitável. Deixa eu pensar naquilo que é justo. Deixa eu pensar no que é puro, no que é amável, no que é boa fama, em alguma coisa que tenha virtude, se tem louvor. Então, deixa eu abrir a palavra de Deus, deixa eu combater esse mal com o bem. Está ruim, abre mais Bíblia, vamos ler, vamos orar. Que aí você consegue ir modificando a sua mente, entende que aquilo é um momento, que você não é aquilo, e você consegue realmente ir modificando o seu pensamento através do exercício desses bons pensamentos, né? E a gente consegue combater isso. Uma vez aconteceu uma coisa muito interessante, né? E que ficou marcado. Eu estava numa academia, e aí era na hora do almoço, e aí estava na sala dos professores, e aí chegou uma recepcionista, ela pegou a comida dela, botou no micro-ondas, esquentou, e aí pegou o controle da televisão, colocou naqueles canais pirra-sangue lá, Cidade Alerta da Vida, e toma-lhe violência, tiro, pedra, porrada, bomba. Aí eu falei, eu não acredito, num horário desse, do seu momento sagrado, você vai colocar isso na sua mente, você vai se alimentar disso. Aí ela riu e continuou. Aí eu me senti incomodado, o que eu fiz? Eu levantei e saí, dei o meu recado. Então é isso, nós precisamos blindar a nossa mente. Né? O que você tem entrado em contato logo cedo? Você já acorda vendo notícia, rede social e tudo? Eu educo os nossos alunos para um ritual matinal. A gente precisa ter um ritual matinal antes de sair para o dia. A gente precisa se preparar para o dia. É com oração, é com uma hidratação, é com água, é com uma boa alimentação, é com técnica de respiração. A gente precisa se preparar, é com palavras positivas. O nosso cérebro não diferencia o real do imaginário, eu falei, né? Então, se você começa a falar palavras positivas acerca de si próprio, eu costumo dizer que autoconfiança nada tem a ver com arrogância. Nós cristãos precisamos ter confiança, porque nós temos um Deus que está conosco, a gente precisa ter confiança. Então, a gente precisa falar, repetir palavras positivas para nós mesmos, para que o nosso cérebro entenda, porque ele não entende o que está acontecendo. Então, quando você fala palavras positivas, visualiza a situação positiva, visualiza seu dia, a mente, o córtex da razão, vai dominando o cérebro da emoção. E quando você faz isso no longo prazo, você atinge o domínio próprio, que é o último remédio da natureza, né? O da temperança. Então, nós falamos de mente. E aí o próximo remédio da natureza é o movimento. Hoje a gente fala de atividade física, não só do exercício físico. A atividade física é toda e qualquer atividade que você faz que envolve o corpo. Lavar roupa, passar, andar, subir escada, tudo isso é atividade física. O exercício físico não, é uma coisa sistemática que tem início, meio, fim e tem um propósito. Né? Então, hoje nós prescrevemos, né, nós avaliamos horas que as pessoas ficam sentadas, a gente recomenda número de horas sentado, quantidade de passos por dia, né, a Organização Mundial da Saúde recomenda 10 mil passos por dia, isso tudo conta, né, e aí a gente faz um trabalho de força, cardio, flexibilidade, enfim, nós trabalhamos essas três vertentes no aspecto físico. Trabalhamos a força, trabalhamos a parte cardiovascular e trabalhamos de mobilidade, alongamento, mobilidade. Então, esse é o tripé em que nós precisamos, que nós estimulamos os nossos alunos e recomendamos. Né? A gente sabe dos benefícios, se eu ficasse aqui falando horas aqui de benefícios, né? Mas nós sabemos a parte muscular. Com o tempo, eu costumo dizer o seguinte,
nós não perdemos força, capacidade cardiovascular, mobilidade, flexibilidade, condição cardiorrespiratória, equilíbrio, coordenação motora em detrimento da idade. Nós só perdemos por desuso. Se você não usa, você perde. E eu estou com vários casos de pessoas que chegaram já com a idade avançada e que nós estamos recuperando força, nós estamos recuperando. Né? Não dá tempo aqui, mas eu tenho um relato de um aluno nosso, adventista lá da igreja do Lago Sul, que ele, em um mês de treinamento, eu consegui baixar 10 anos a idade cardiovascular dele. Ele é um homem de 35 anos, que estava com uma idade cardiovascular de 65, com um mês de treinamento eu já baixei a idade cardiovascular dele para 55. Então, ou seja, a gente faz esse trabalho. Por quê? Porque a gente precisa permanecer inabalável no final. Se você não tiver força mental e força física, nós vamos sucumbir diante de tudo que está por vir. Então, a gente precisa das armaduras de Deus, né, como a Efésios falou, e nós precisamos nos fortalecer também fisicamente e mentalmente para as coisas que estão por vir. Então, porque vida fácil não vai ter, não. E mobilidade, porque a gente quer chegar lá na frente, podendo agachar, pegar uma coisa embaixo do banco, subir sem travar uma coluna. Então, esse é o tripé que a gente trabalha quando pensamos em exercício físico. Né? Musculação ali é um excelente para controlar diabetes, né? Treinamento de força. A gente aumenta uma proteína importante chamada GLUT4, onde capta a glicose da corrente sanguínea, aumenta a captação de glicose, enfim. Eu acredito que o seguinte, é a única unanimidade que nós temos hoje. Porque se eu perguntar para todo mundo, exercício físico faz bem? Até aquela pessoa com menos padrão cultural, até o mais alto, vai falar que faz bem. Mas as pessoas ainda não conseguiram traduzir essa consciência em movimento. Por quê? Porque muitos querem mudanças, mas poucos querem ser mudadas. Né? Quando a gente fala, vai dar trabalho. Aí a pessoa, é trabalho. Né? Então, às vezes, a gente não tem essa força de vontade para avançar nessa jornada. E, cada vez mais, os estudos têm comprovado que a gente tem, eu falo muito do 1% todo dia. 1% todo dia. Já tem estudos que comprovam benefícios de força, benefícios de mobilidade, benefícios da atividade cardiovascular, com apenas 4 minutos de exercício. 4. E aí, se você não tem 4 minutos para você, sinto muito. Aí você não está querendo mesmo. Então, a gente tem métodos assim, muito rápidos. Antigamente, as prescrições eram longas, mas cada vez mais as prescrições estão mais curtas, e aí essa história de que eu não tenho tempo simplesmente não pode existir mais, porque tem tempo. Porque se você, presta atenção, analise o seu dia quando você começa. Quando você começa, você botou 2 vezes o soneca, você já perdeu 20 minutos, então já não tem soneca. Você não vai dormir 1 hora mais cedo hoje e essa semana? Então, amanhã não tem soneca. Aí você já, pula da cama no primeiro soneca. E aí você vai no banheiro, né? Já faz a sua oração ali, né? Vai no banheiro, toma uma água. Vai no banheiro sem o celular, porque se você for com o celular, você vai perder mais 10, 15, não é? Aí você de 10 em 10, você já ganhou 25. E se eu te falar que o nosso ritual matinal tem 8 minutos, você já trocou 2 sonecas de 20 minutos e já trocou o celular lá no banheiro por um ritual matinal e uma técnica de respiração. Opa, cadê? Falta tempo ou falta prioridade? Né? Então, a gente educa os nossos alunos em relação a isso também. E aí tem um versículo bíblico relacionado. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora que dá, e que há de ser. 1 Timóteo 4,8. Por que eu trouxe esse texto dizendo que o exercício pode ser pouco proveitoso? Eu tenho falado muito para os meus alunos, né, porque eu tenho uma turma que já está disciplinada no exercício físico. Então, eu vou falar para aqueles alunos que já estão disciplinados em exercício físico, de que exercício é importante, é chover no molhado, porque eles já entenderam, já estão na rota. Aí, para eles, a minha conversa é outra. Eu digo o seguinte, buscar qualidade de vida sem ter propósito na vida é ilusão. Não pode ser o físico pelo físico. Então, aos poucos, eu vou plantando esse pensamento de que precisa ter um propósito na vida, é algo a mais. O exercício físico é a base para você construir. Porque quando nós pensamos em conceito de saúde, o que a Organização Mundial da Saúde fala? Saúde é o bem-estar físico, social e mental, não é isso? A Organização Mundial de Saúde ela não fala do bem-estar espiritual, ela fala físico, social e mental. E eu trago uma reflexão de trás para frente. Eu falo assim, tem como você estar bem mentalmente se você está brigando, está ruim socialmente, está brigando com você, está brigando em casa, está brigando na rua, está brigando no trabalho?
Não tem jeito, né? Então, para você ter equilíbrio mental, você precisa estar bem nas suas relações. Você precisa estar bem com você, com o outro e tudo. Agora, você tem como você estar bem com as suas relações, com você, estar feliz, olhando com as pessoas, se você está adoentado, está sem vitalidade, está tá com dor? Não tem como, né? Então, é a partir do movimento. Você vai começar com o movimento, daqui a pouco você vai começar a ficar melhor, daqui a pouco você vai olhar para você, você vai começar a ter esse sentimento de mais alto amor, né? Você vai olhar para o outro com mais compaixão, você vai melhorar suas relações, e aí você melhorando suas relações, você vai melhorando a sua mente, vai diminuir a ansiedade, vai diminuir o estresse, então é a partir do movimento, mas não é só o movimento. Então essa é a fala que eu converso com os meus alunos que já estão acostumados ao movimento. E, em última instância, a gente fala do espiritual também. E aí falamos da alimentação, né? A alimentação hoje, a Universidade de Harvard tem defendido muito uma rotina da dieta mediterrânea, que é composta em grãos e tudo, né? E a gente pode falar muito da nossa dieta adventista, uma dieta vegetariana, né? Então a gente precisa fazer esse esforço, pensar, né? Arrazoar sobre isso. Eu confesso que eu diminui bastante o consumo de carne, mas ainda não sou vegetariano, mas é um processo que a gente tem passado para isso também, mas esse é a meta, né, para a gente realmente eliminar os alimentos cárneos, né, e realmente ter uma dieta mais equilibrada. Ali é o tempo que eu tenho, 1,50, é isso? Né? Então vamos avançar aqui. Né? Tá? E aí a gente parte dessa alimentação, e aí a gente fala de alimentação, temos parceiro com nutricionistas, inclusive nós estamos com uma nutricionista também adventista agora, fazendo uma parceria, não sei se vocês conhecem, a Anazeli, que está conosco também nessa jornada. E a Universidade de Harvard fala de propósito, né? Fala de propósito, é preciso ter um propósito claro. Não, mas deixa eu passar aqui a parte da alimentação aqui, né? O versículo bíblico em Levítico 11 diz: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagreis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contamineis por nenhum enxame de criatura que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor. Eu vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, sereis santos, como eu sou santo. Então, aquela história, não quer comais, quer bebais, nós precisamos fazer tudo para a honra e glória do Senhor. E aí, quando vamos falar de propósito, lembra que eu falei? O propósito é, quando você encontra aquilo que faz, quem fala disso é a Angela Duckworth, ela é uma consultora, foi consultora da Casa Branca, e ela que desenvolveu um protocolo de garra muito interessante, ela escreveu um livro que fala de propósito, e ela fala, para você encontrar o propósito, primeiro você precisa encontrar algo que faça sentido para você, e depois você precisa pegar isso que faz sentido para você e vai distribuir para a sociedade. Aí lembra que fez sentido para mim quando eu fiz a faculdade de educação física, falei, eu vou transformar minha vida aqui. E depois um advogado criminalista falou, você está me ajudando nisso? Então isso eu entendi o meu propósito. Falar, o meu propósito é tornar feliz a humanidade por meio do exercício. O meu propósito enquanto profissional de educação física. Todo mundo que tem que chegar aqui tem que sair melhor. Todo mundo tem que sair melhor. E eu comecei a fazer isso repetidas vezes, e tenho feito isso de uma maneira sistemática. Então, esse é um mecanismo de saúde. Se você tem propósito, você realmente tem menos risco de você desenvolver uma depressão, uma ansiedade. E a palavra de Deus aqui corrobora com o propósito. Diz aí, ó, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as atitudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está em 2 Pedro 2, 9. Quanto privilégio, né, de ser povo de Deus, né, sacerdócio real, nação santa, mas todo privilégio vem depois uma responsabilidade. A nossa responsabilidade é essa. Esse é o propósito do cristão. Bom, eu sou raça eleita, sacerdócio real, sou propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, eu preciso proclamar essa virtude. A virtude de quem? Daquele quem? Daquele que me chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, nós somos emissores, né, da palavra de Deus. Então, para a gente chegar bem, a gente precisa se fortalecer fisicamente, mentalmente, estar confiante que Deus está conosco e ir para o fronte. Não tem que ter medo. Adventista que está aí trancafiado dentro de casa, morrendo de medo, não pode. Se proteja e vamos proclamar as virtudes do Senhor. É a hora da gente realmente avançar. Quanto mais a humanidade cai, quanto mais a crise moral, a crise ética desse país e no planeta cai, mais nós temos que proclamar.
Nós estamos com medo e estamos calados? Vale a reflexão. E aí, fecha com a blindagem social, né? A blindagem social, eu sempre falo uma coisa muito interessante sobre... Tem duas pesquisas importantes. Uma, inclusive, foi de um pesquisador da Universidade Católica aqui de Brasília, que ele desenvolveu a regra, na verdade, a fórmula da felicidade. Opa! Quem quer descobrir a fórmula da felicidade? E ele descobriu uma fórmula, que a fórmula é 1 para 3, 3 para 1, 5 para 1 e 13 para 1. O que significa isso? 1 para 3 é o seguinte: se você está falando uma coisa positiva para 3 negativas, isso é fim de casamento, a empresa fale, é confusão. É aquela pessoa que está todo mundo correndo, vou ficar perto de nada, que está negativa. Então você está 1 para 3, você está falando uma coisa positiva e está negativo. Está reclamando, está reclamando. A Bíblia chama, pode ser o homem, mas pode ser a mulher também, rixosa, né? A Bíblia fala esse pensamento. E ele falou, para você começar a entrar na rota, você tem que começar no 3 para 1. Você tem que começar a falar 3 coisas positivas para uma negativa. Então é importante a gente fazer a autorreflexão do seu dia, né? Lembra, quanto mais planejado, mais razão, menos cérebro da emoção. Mais controle, mais domínio próprio. Analisa, como é que eu tenho sido nas minhas relações? 1 para 3 ou 3 para 1? E ele fala, para você começar a ser feliz é 5 para 1. Você já começa a atrair as pessoas já começam, que bacana, pô, é legal estar do lado dele, pô, fala bacana, a gente sai sorrindo, eu sou o melhor que entrou e tal. E aí ele fala que o estado, dentro dessa pesquisa, o estado da iluminação é o 13 para 1. 13 para 1 eu digo que é namoro novo, né? Namoro novo é lindo, está tudo maravilhoso. Mas o cabelo está bonito, está tudo bom, está tudo muito bem, né? Então, 13 para 1 é onde ele é o extremo. Também não precisa chegar nesse 13 para 1, mas é só para vocês terem uma ideia. Então, blindagem social. Quando eu falo de blindagem social, a gente tem que olhar quais são as 5 pessoas que você mais convive. Quem são essas 5 pessoas que você mais convive? Elas estão servindo para te impulsionar ou elas estão servindo de pedra de tropeço? Faz essa análise. Quando você olha em volta, fala, eita, estou cercado de cobra ou estou cercado de pessoas que me impulsionam? E aí, se você estiver cercado de cobra, você fala, bom, eu preciso de 2 ou 1. Eu vou sair desse contexto, ou vou sair, mas dependendo, de repente, essa pessoa que está te puxando para baixo pode ser um cônjuge. E você não pode simplesmente sair. Aí você fala, bom, eu não posso sair, não posso, né? Então, o que eu posso fazer para transformar? Bom, então eu vou começar fazendo por mim. Eu entendi que se eu ficar falando 1 para 3, uma coisa negativa, uma coisa positiva para 3 negativas, 3 positivas não vai dar certo. Então, mesmo sem vontade, por quê? Porque eu fiz uma aliança, eu não fiz um contrato, né? Eu vou começar a observar coisas positivas do meu cônjuge, né? E eu vou começar a fazer a minha parte. Porque a diferença entre a aliança e o contrato é o seguinte, no contrato, uma das partes não fez a parte, né? Você pode rescindir, numa aliança não. A despeito do que o outro faça, eu vou fazer a minha parte. E a minha parte é o seguinte, eu vou começar a observar pontos positivos e vou exaustivamente repetir. Porque aí a pessoa vai começar, opa, você vai quebrar pelo amor, né? A gente quebra pelo amor. E aí tem uma segunda regra, que é a regra de 3. Por exemplo, se você sair daqui influenciado positivamente por essa mensagem, você vai chegar em casa e vai levar essa mensagem para uma outra pessoa. Pô, foi bacana, o professor foi lá, falou isso, achei legal, isso. Aquela pessoa vai receber e vai impactar uma outra pessoa. Então você consegue impactar até 3 pessoas, sendo positivo ou sendo negativo. Independente, o que você fizer ao lado de alguém, você vai impactar até 3 pessoas, tá? Sendo positivo e sendo negativo. Então, você entendendo que você quer mudar o seu contexto, você quer melhorar o seu ambiente, a sua blindagem social, eu entendo que primeiro eu vou fortalecer minha mente, tudo que é justo, tudo que é correto, tudo que é respeitável, tudo que tem boa fama, se tem virtude, se tem louvor, eu vou pensar nisso. Eu vou planejar o meu dia, vou botar tudo organizado, com post-it, com tudo, porque eu quero trabalhar o meu cérebro descendente, eu quero trabalhar a minha razão. Então, eu entendo que, na minha casa, o ambiente não está bom, mas eu entendo que tem a regra 1 para 3, 3 para 1, 5 para 1, 12, 13 para 1. Então, eu vou começar a potencializar coisa positiva no meu marido, no meu filho e tudo mais. Por quê? Porque eu sei que se eu impactar essas pessoas aqui que estão à minha volta positivamente, eles vão influenciar até 3 pessoas em volta. E eles influenciando até 3 pessoas em volta, eu formei a minha blindagem social. Eu transformei o meu ambiente fazendo com essas modificações e transformando o meu ambiente num ambiente mais saudável, através
primeiro da tua comunhão, porque você acordou, buscou a Deus em primeiro lugar, se fortaleceu dele, fez o teu ritual matinal, fez a sua técnica de respiração, se planejou, se organizou, fez a coisa racionalmente, influenciadamente, e daqui a pouco você vai começar a observar de cima, aí você vai falar, olha ele transformando aqui, ó, olha esse aqui transformando também, coisa boa. Aí você vai começar a comemorar vitórias de mudanças no seu ambiente. E aí a palavra de Deus diz assim, né, sobre blindagem social. Bem-aventurado, né, está em Salmos 1:4, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Também tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. De novo, a repetição, meditação, foco, córtex frontal, entendimento. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá frutos no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizeres prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como as moinhas em que o vento espalha. Então, você precisa observar, se de repente na tua roda não está, você vai entrar em roda de escarnecedor? Não. E se de repente essa roda de escarnecedor está na sua casa, você está percebendo que o seu cônjuge está escarnecendo de alguém, ajoelha, conversa, oração, pede transformação, que a gente precisa passar por esse processo de santificação. E aí juntos, vocês vão buscar esse trabalho, esse entendimento, para que vocês realmente consigam começar a influenciar o seu micro-universo, né, as pessoas que estão na sua casa, daqui a pouco você vai influenciando a sua família, as outras pessoas. Talvez as pessoas, uma vez uma pessoa falou para mim, falou, olha, eu te admiro, mas eu não invejo. Ou seja, ela falou assim, eu não quero seguir o teu caminho, mas eu admiro o que você fez. Já está ótimo, talvez você não convença, talvez mesmo assim a pessoa não queira ir para os caminhos do Senhor, né? Coração endurecido. Mas ela fala, bom, eu te admiro, mas eu não te invejo. Eu entendi aquilo ali como essa resposta. Bom, ele está vendo em mim a transformação, tem admirado. Talvez ele não esteja pronto para poder seguir. Tudo bem, está tudo bem. Né? Então, para finalizar, esse aqui são 6 pilares, né? E aí eu tenho feito isso, né? Só para vocês entenderem como é que é um pouco do método. Porque ali estão 6 pilares, né? Movimento, sono, propósito, alimentação, mente, blindagem social. E eu sou prático, eu falei, como é que eu posso organizar isso numa jornada? Aí eu organizei uma jornada, tudo funciona. Eu tenho um programa na internet que fala disso, que é uma jornada de transformação de 8 semanas. Lá no meu estúdio, os ciclos são sempre de 8 em 8 semanas. E a primeira semana eu estou falando de sono, na segunda semana eu vou falando de propósito, na terceira semana, quando eu entendo de alimento saudável, eu destrinchei o alimento em 4 alimentos. Né? Tem um alimento que você come, tem um alimento que você toma, tem um alimento que você respira e tem um alimento que você recebe na pele. Eu destrinchei o alimento em 4. O Harvard está falando isso, eu coloquei os 4 remédios naturais ali, né? Que é o alimento, a água, o ar puro, a luz solar. Aí tem o alimento de mente, e aí eu falo da blindagem social. Isso tudo faz o que eu chamei de emagrecimento sustentável. A base de tudo isso é o movimento, é o exercício. E quando a gente chega ali na mente, quando a gente já está chegando na 8ª semana, fica muito mais fácil você entrar com uma passagem bíblica, falar de um contexto mais espiritual. Eu não falo logo no início, não. Eu vou primeiro ganhando confiança do aluno até chegar no momento, né, de falar alguma coisa acerca disso. Então, esse tem sido o meu ministério, né, levar a mensagem de saúde, né, de uma forma organizada, porque eu entendo isso, né, você tem que acordar com foco no propósito. E aí eu pergunto para os meus alunos e pergunto para vocês, né? Eu vou fazer 2 perguntas, uma voltada para o corpo e outra voltada para o espírito. Eu pergunto para os meus alunos, quando é que foi que você decidiu entrar numa jornada de emagrecimento? Quando foi que você olhou para você e disse, nossa, eu preciso emagrecer? Quando foi, o que aconteceu e o que você sentiu? Quando eu tenho essa resposta dessa pergunta, eu já começo a pegar no gancho onde eu preciso desenvolver. E aí, espiritualmente, é isso. Quando foi que você decidiu servir a Deus? Quando foi que você falou, eu serei cristão, eu vou ser adventista do 7º dia, eu acredito nessa mensagem, eu vou levar essa mensagem até o fim, eu vou para o céu? Quando foi? O que aconteceu? O que você sentiu? Porque, às vezes, a gente pode passar por aquele momento de mornidão espiritual. E quando a gente está nesse momento de mornidão espiritual, é importante você relembrar. Quando foi que eu decidi ser adventista?
Quando foi que eu olhei para mim falando, eu quero abandonar tudo isso que está para trás, para quem não nasceu adventista, né? Mas às vezes também quem nasceu no lar adventista, às vezes ele se converte depois, né? Ele segue repetindo os pais e há um momento de conversão. Quando foi, né, que eu decidi ser isso? Quando foi? O que aconteceu? E o que eu senti? É importante a gente lembrar desse propósito diariamente, para que a gente possa, assim como o Efésios disse, no final do combate, permanecer inabaláveis. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Tem uma oração? Então vamos orar? Podemos ficar em pé, por favor? Oremos. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos mais uma vez, ó Deus, por essa noite maravilhosa em que a Tua palavra foi dita, traduzida e colocado de uma forma, ó Deus, que eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que organizou esse pensamento, não foi por mim, mas foi o Espírito Santo organizando, ó Pai, preparando realmente para esse ministério, de levar saúde, né, de levar qualidade de vida, mas especialmente de levar sentido na vida dessas pessoas, ó Pai, que tanto clamam por saúde, clamam por propósito, clamam por sentido, nesse momento tão desafiadores que nós estamos vivendo, Pai. Que o Senhor possa, Deus, manter a nossa força, a nossa fé, especialmente a nossa coragem, para que a gente vá avançando com toda a segurança da nossa saúde, avançando nessa mensagem de saúde, mas que a gente possa, ó Pai, realmente ser a luz que o Senhor tanto clama que sejamos, ó Pai. Leve-nos agora, Pai, para os nossos lares, abençoe também aquele que está na sua casa, acompanhando a programação pela internet, mas que amanhã, ó Deus, a gente já coloque alguma parte desse conteúdo na prática, porque o conhecimento, ó Pai, sem ser levado na prática, a gente enterra os talentos, ó Deus. Que a gente consiga realmente transformar, ó Pai, cada vez mais a nossa vida nessa jornada de santificação, para que as pessoas observem em nós essa mudança e elas se inspirem em nós, e a partir daí abra-se um canal para o Evangelho entrar, ó Deus. Nos abençoe, ó Pai, nessa noite, nos leve para casa, com a proteção dos seus santos anjos, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Fica um pouquinho comigo aqui, vocês que estão conosco podem se assentar. Agradecer o pessoal que está nos acompanhando pela internet. Tem gente que está lá em Altamira, no Pará. Gente boa daqui, Débora, que Deus abençoe você e a sua família. Temos queridos do distrito aqui pastoral de Águas Claras, amigos de outros lugares, todos são bem-vindos. E o pessoal, inclusive, está colocando lá nos comentários o que eles estavam gostando daqui da palestra. Já colocamos ali para quem desejar. Você pode acompanhar o trabalho que o irmão Ricardo desenvolve no @Ricardo Vilela. Muito bacana, vamos lá para o Instagram e lá você pode aproveitar e conhecer um pouquinho mais. Uma das coisas que me encantou, irmão Ricardo, foi quando o senhor disse o seguinte: você queria de maneira prática trazer aquilo que está no Evangelho, aquilo que a gente aprendeu com os aspectos diários da vida. E é isso que nós devemos fazer mesmo. E a coisa mais gostosa é quando a gente vive algo que está na teoria e também na prática. Agora, que desafios já para essa semana, hein? O pessoal daqui, o pessoal da internet não vai ver, mas quantos daqui estão dispostos a buscar durante essa semana coisas diferentes para a sua jornada? Posso ver? Tem gente aqui que, beleza, coisa boa. Então, você da internet também, já vi que vocês tinham respondido. Teve gente já falando que vai aproveitar para dormir 1 hora mais cedo e fazer umas dinâmicas diferentes. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar aqui. E o pessoal falou assim, tem que voltar mais vezes. Está em aberto aí? Com certeza, estou à disposição. Doutor Vandré, vamos aproveitar essa bênção em outros momentos. Semana que vem nós vamos ter a continuação desses domingos especiais. Nós já vamos ter uma outra palestrante conosco. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O pessoal que está lá nos acompanhando pela internet já vai ver direitinho. Opa, peraí, segura um pouquinho. Nós vamos ter a Vanessa Krominski, ela é psicopedagoga, doutoranda em educação pela Unesp, e ela vai falar de maneira muito clara, saúde emocional em tempos de pandemia. Então, é mais uma temática, vai ser bom para todos que
puderem acompanhar, seja aqui no presencial, seguindo os protocolos, ou para quem vai acompanhar de casa. Mais uma vez, muito obrigado, uma feliz semana para todos os queridos que estão nos acompanhando nessa igreja virtual, e a vocês aqui também. Que Deus abençoe muito, que tenhamos uma semana abençoada na presença de Deus. Uma boa noite a todos.